Ok, ok. Estamos agora gravando, né? Estamos começando aqui nossa aula de Física 3, tá bom? Como eu deixei um material prontinho, tá? Uma relação de material de exercícios desde 2004 até 2019, todos relativos a aprendiz de marinheiro, mas a todos que não assistem a aula de aprendiz de marinheiro, todos os tópicos que estão ali são comuns a todas as provas que pedem a Física 3. Tá bom? Então, você que está estudando para o Enem, você está se preparando para especialista, principalmente especialista, aquela matéria ali que eu deixei, ela vai ser de valia para você. Tá bom? E aí, para a aula de hoje, o que eu estou programando aqui para a nossa aula de hoje? Eu separei 10 exercícios, tá bom? São assuntos variados. A gente vai trabalhar com alguns assuntos variados para a gente poder fazer uma boa revisão, tá? Porque a chave de tudo, né, para a pessoa que faz concurso, eu sempre falo na sala de aula ao vivo, a pessoa que faz concurso, ela tem que ter um método de revisão muito bom. Então, as pessoas que chegam em primeiro lugar em todos os concursos, elas sempre têm um método de revisão, né? Um mecanismo de revisão muito bom. Por isso que ela consegue sucesso, consegue alcançar altas notas, tá bom? Então, para vocês também vale isso. Então, vocês têm que se concentrar não só em aprender a matéria, e sim saber o método correto que você vai fazer a sua revisão. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, a nossa folhinha é essa aqui, tá bom? A nossa folhinha, todo mundo está conseguindo enxergar aí? A nossa folhinha é essa aqui. Eu vou começar com um exercício que é é a M, né, de 2007, e o exercício é o número 44, tá bom? Tá? E ele fala sobre magnetismo, campo magnético terrestre. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu preparei já um material e após a aula, tá? O que eu rascunhar, eu vou salvar e vou deixar lá no mural para vocês poderem consultar depois, tá legal? Então a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Tá? Vou trabalhar no PowerPoint, né? Porque por enquanto eu tô sem webcam, né? E pelo jeito eu vou continuar sem. Mas eu acho que vai ficar bem rentável essa aula aqui mesmo no PowerPoint, né? Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então a questão número no ano 2007, a questão número 44. Ela fala o seguinte: bom, agulha imantada, né? Aparece aqui se vocês acompanharam, vou mudar aqui pro lápisinho, certo? A agulha imantada aqui de uma bússola posicionada na região do Equador é alinhada ao eixo norte-sul magnético da Terra. A seta polo norte magnético, certo? A seta aqui, que é o polo norte magnético da agulha, aponta para o polo magnético próximo do polo norte geográfico. É correto afirmar, então, que o polo, letra A, o polo norte da agulha magnética aponta para o polo sul magnético da Terra. Sul da agulha magnética aponta para o norte magnético da Terra. Norte da agulha magnética aponta para o norte magnético da Terra. Letra D. Sul da agulha magnética aponta para o sul magnético da Terra. E a letra E. O norte da agulha magnética aponta para o sul geográfico da Terra. Então, pessoal, vamos lá. Como é que a gente analisa isso? A prova, né, tanto da especialista, qualquer tipo de prova, quando vai tratar do assunto campo magnético terrestre, o que você tem que tomar cuidado? O que você tem que tomar cuidado para resolver essa questão? É o seguinte: você não pode confundir norte geográfico com um norte magnético. Você tem que saber aonde estão colocados. Eu sempre falo na sala de aula o seguinte: que a bússola e tudo que é geograficamente postado foi feito para orientação.
Porque se o cara trata, né? Se o cara vai orientar um navio, um avião, se você está com uma bússola no meio do mato e você vai se orientar, você não pode se orientar. Ah, o cara não vai falar sul, norte, sul magnético. Não, ele vai tratar o geográfico. Então, em suma, o que você tem que saber? Que o norte geográfico, ele está aqui, ó. O norte geográfico, ele está aqui em cima. E o norte e o sul geográfico, aqui embaixo. Ou seja, norte geográfico, né? É onde? É a região norte, não é isso? Então, onde está a América do Norte, não é isso? E o sul, o que você vai se lembrar e que você vai se ater é na parte geográfica. América do Sul, né? Está aqui embaixo. Então não tem como você se confundir, porque todos os continentes eles foram determinados norte-sul, né? Tem América do Norte e América do Sul. Então você vai se orientar por aí. E aí, na bússola, né? A bússola em si, ela tem, né, aquele macete que eu sempre falo na sala de aula, né? Você tem aqui a bússola, né? Então você tem na bússola, você vai ter, deixa eu mudar aqui o pincel. Você vai ter a ponta da bússola, você vai ter o norte e a outra extremidade da bússola ou da seta, né? Você vai ter quem? Sul. Perfeito. Então, o planeta Terra, isso aqui é a representação de quê? É um vetor. Vocês concordam? Isso aqui é uma representação de vetor. O vetor que a gente chama vetor campo magnético. Certo? Esse vetor, ele é o responsável em se alinhar com as linhas de campo magnética terrestre. Tá bom? Então, em suma, a Terra ela funciona como? Ela funciona como um ímã gigante, onde os vetores campos magnéticos saem do sul geográfico e vão até o norte geográfico, como mostra essa figura aqui do lado. Tá bom, pessoal? Pessoal, dúvidas aqui? Tranquilo? Acho que não tem muito o que faltar aqui nessa explicação, não, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então o que eu tenho aqui? Então eu tenho a orientação dessa bússola aqui, ou seja, é a seta, que representa o quê? O vetor campo magnético. Então a bússola em si não se trata nada mais do que um vetor campo magnético. Perfeito? Então se eu tenho uma bússola nesse formato aqui, ó, como ele indica aqui, o que eu estou tendo? Eu estou tendo o norte, né? Digamos aqui. Eu estou tendo essa posição aqui da bússola aqui, ó. C. Bom, vou trazer a bússola aqui para perto aqui do nosso desenho. Então o que eu estou tendo aqui? Vou colocar ele aqui. Eu estou tendo o norte da bússola apontando para onde? Para o polo norte geográfico. Perfeito? E aí se você olhar lá nas alternativas, eu tenho o quê? Eu tenho logo a letra A, né? Porque eu tenho aqui o norte, então ele afirma que o polo norte da agulha magnética, que é o norte da agulha magnética, que está aqui, ó, polo norte, o polo norte aqui, ó, da agulha magnética, ou seja, o norte da agulha magnética que está aqui, ó, indicado aqui, um Nzinho aqui, ele aponta para o polo sul magnético da Terra. Ah, mas isso me confunde, Sacramento. Você não falou que era o polo norte? Sim, é o polo norte geográfico. Norte geográfico. Que, na verdade, quem é? É o polo sul magnético. Polo sul magnético. Ou seja, a nossa alternativa é a letra A. Perfeito, pessoal? E eu vou falar aqui só de mais uma, vou complementar aqui rapidamente, porque além dessas informações de norte e sul que traz esse montante do assunto do campo magnético terrestre, tá? Eu vou falar de duas coisas aqui que eu aposto que eu sempre aposto para a prova, que é o quê?
falar sobre declinação magnética e inclinação magnética. Pessoal, veja bem. A declinação magnética, ela é simplesmente o ângulo, né? Declinação e inclinação são ângulos. Quando a gente fala de declinação e inclinação, a gente está falando sobre ângulos, tá bom? Em relação ao nosso campo terrestre magnético. Então, a declinação magnética, quem é a declinação? É esse ângulo formado entre o norte. Tá vendo esse ângulozinho aqui, ó? Formado entre o norte geográfico e o sul magnético, ou seja, o eixo geográfico e o eixo magnético. Então, o nome dado a esse ângulo é declinação magnética. Ah, beleza, Sacramento. E a inclinação magnética? Pessoal, aí que tá. A inclinação magnética, quem é a inclinação magnética? A inclinação magnética é esse cara aqui, ó. Você tem o planeta Terra, você tem a Terra em si, e você tem quem na Terra? Você tem, né, se você fosse aproximar, você tem quem? Você tem a horizontal do planeta Terra. Então, esse aqui é onde a gente está, né? É a horizontal do local. Quem é a inclinação magnética? A inclinação magnética é o ângulo formado entre esse cara aqui, que é, no caso, o vetor campo magnético, ou seja, a bússola, e a horizontal, certo? Então, o ângulo formado pela horizontal e as linhas de campo, a gente dá o nome de inclinação magnética. E aí que tem duas características que são importantes. Você tem uma linha, né, além de você ter o polo magnético e o polo magnético, os polos magnéticos, né, os eixos de polo magnético. Né? O polo magnético, né, tanto a extremidade sul quanto a extremidade norte, você tem também um local chamado de equador magnético. Tá vendo aqui essa linha aqui? Essa linha é a linha do equador magnético. O que essa linha do equador magnético indica? Ela indica o seguinte, ela quer dizer o seguinte, que em todo o redor dessa linha do equador magnético aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, ó, a inclinação magnética, ela vale 0 graus. Isso. Repetindo, toda a linha que contorna o planeta Terra, cujo é cortada pelo equador magnético, naquele ponto a inclinação magnética ela é igual a 0. Ou seja, o nosso vetor aqui, o nosso vetor campo magnético, ele está de que forma? Ele está paralelo ao terreno, paralelo à horizontal do local. Beleza? E mais um detalhe que eu queria passar para vocês, né? Eu passei agora a parte do equador magnético, agora eu vou falar sobre os polos, que são duas características da inclinação magnética. Uma eu falei, que é o equador magnético. No equador magnético, a inclinação magnética é igual a 0. Em contrapartida, a inclinação magnética ela é igual a 90 graus nos polos. Por quê? Porque, veja bem, quando eu tenho, né, nesse ponto aqui, enquanto eu tenho nesse ponto aqui, nesse lado de cá, enquanto eu tenho aqui um vetor campo magnético, que ele é na linha do equador magnético, ele é paralelo, né, aqui ele é paralelo aqui à horizontal do lugar, ele é paralelo aqui à horizontal do lugar, nas extremidades, ou seja, nos polos, esse vetor ele vai estar de que forma? Ele vai estar no polo norte geográfico, ele vai estar entrando no planeta, ou seja, ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus com a superfície. Da mesma forma, no polo sul geográfico, ele também vai estar formando um ângulo, só que saindo, o vetor saindo, um ângulo de 90 graus. Beleza? Então,
Vamos lá. Então, declinação magnética é o ângulo formado entre os eixos magnético e geográfico, e a inclinação magnética é o ângulo formado entre o vetor campo magnético, né, campo magnético terrestre, e a horizontal do lugar, com dois detalhes que você deve atentar. No equador magnético, esse vetor, ele forma um ângulo de inclinação magnética igual a zero. E nos polos norte e sul geográfico, né, ou sul e norte magnético, eles formam um ângulo de 90 graus com a horizontal. Por que 90 graus? Porque é justamente aqui que as linhas de campo estão entrando e é aqui que as linhas de campo estão saindo. Beleza, pessoal? Bom, dúvidas? Vou deixar o rascunho aqui. Vamos partir para a próxima questão. Vou salvar. Beleza? E aqui eu já respondi, né? A questão é letra A. O norte da agulha magnética aponta para o polo sul magnético, polo sul magnético da Terra. Beleza? As outras alternativas. Eu poderia dizer que aponta para o polo sul, que o polo sul da agulha magnética aponta para o polo norte geográfico? Não, o polo sul da agulha está aqui embaixo, ó. Não, ela aponta para o norte magnético, não geográfico. O norte da agulha magnética aponta para o norte magnético da Terra? Não. O norte da agulha aponta para o norte geográfico, o norte magnético aqui embaixo. O sul da agulha magnética aponta para o sul magnético da Terra? Não. O sul da agulha está aqui. Ele está apontando para cá para baixo, ou seja, o norte magnético. Essa aqui também está errada. Então, a letra E, o norte da agulha magnética aponta para o sul geográfico da Terra. O norte magnético está aqui em cima e ele não está apontando para o sul geográfico. O sul geográfico, ele é aqui embaixo. Beleza? Então, vamos passar para a próxima questão. Vou salvar aqui e vou deixar esse rascunho salvo para vocês. Então, a próxima questão vai ser a questão 2008, questão 45. Vou abrir aqui com pente. Perfeito? Então, vamos lá. Beleza. Então, isso aqui é uma questão. Vou fechar o outro aqui, tá? Que eu já salvei, né? Tá, beleza. Então, essa questão número 45, né? Então, a gente está falando sobre campo magnético terrestre. Então, essa questão número 45, ela fala sobre processos de eletrização. Então, deixei três bizus aqui para vocês, né? São três resumos, né? De como é os processos de eletrização. Tá bom? Então, vamos aqui para a questão. Então, a questão diz o seguinte: dentre os processos de eletrização, uma experiência se destaca por ser bastante simples e popular. Então ele está falando sobre uma experiência que é simples e popular entre a gente, né, que você já fez na escola. Já estou até vendo aqui. É um pente de plástico comum, após ser atritado com tecido de algodão, consegue atrair pedacinhos de papel, colocados bem próximos a ele. Sob a explicação desse fato, analise as alternativas abaixo e depois assinale a opção correta. Beleza? Então vamos lá. A alternativa número 1, ela diz o seguinte: o atrito faz surgir no tecido e no pente cargas de sinais iguais. Pessoal, então vamos aqui para o nosso bizu aqui. Eletrização. Que tipo de eletrização é isso aqui? Ele já fala aqui, né? É eletrização por atrito, perfeito? Então, o assunto, a questão já diz aqui, a número 1 já diz que é eletrização por atrito. E ele fala que por esse tipo de eletrização, o pente e o tecido eles vão ficar com cargas de sinais iguais. É verdade isso? Não, né, pessoal? Não é verdade. Por quê? Porque se você voltar ao nosso bizu aqui, ó,
Eletrização por atrito. O que acontece na eletrização por atrito? Eletrização por atrito, você pega dois materiais diferentes e você começa a atritar, né? E aí, os dois materiais começam a trocar cargas. Por quê? Porque são materiais diferentes. Então, eles têm coeficientes de transferência de elétrons diferentes. Então, o que acontece em si? Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que eu vou saber qual que é o positivo, qual é que vai ficar positivo e quem que vai ficar negativo, ô Sacramento? Pessoal, existe uma coisa chamada, né, tabela triboelétrica. Né? O que essa tabela faz? Essa tabela faz o seguinte, né, eu vou botar aqui a tabela aqui, vou montar um rascunho rápido aqui da tabela, para a gente não perder muito tempo também, só para exemplificar, tá bom? A tabela é mais ou menos assim. Então a tabela é da seguinte forma: ela tem duas setas e nessa tabela você tem vários, você tem, tá para caneta? Você tem vários elementos aqui escritos. Então você tem madeira, você tem um vidro, você tem um papelão, você tem vários e vários materiais, certo? Então quando você faz esse tipo de atrito e a tabela, né, em si, ela tem dois indicativos. Ela tem um indicativo aqui. Ela tem aqui, ó, positivo, certo? E aqui embaixo, negativo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer o seguinte, que todos os elementos, quando atritados, eles devem ser comparados com a tabela para saber qual sinal, quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Então isso quer dizer o que, pessoal? Que se eu atrito dois materiais, se aquele material ele ficou positivo, não quer dizer que para a vida inteira qualquer material que aquele cara atritar diferente, ele também vai continuar sendo positivo. Então a série triboelétrica ela diz isso para você, ela diz para você quem é que vai ficar positivo e quem é que vai ficar negativo. Ah, Sacramento, então lascou, porque eu tenho que decorar a tabela triboelétrica? Não, você não precisa decorar a tabela triboelétrica. Mas eu sempre explico a tabela triboelétrica porque ela é matéria do ramalho e ela aparece no ramalho. Então você tem que saber como utilizar aquela tabela. Perfeito? Então se você tem, né, como é que funciona a tabela? Então se você atrita esse elemento aqui de cima, que eu não sei o nome, digamos, é o algodão, com esse cara daqui de baixo, o que vai acontecer? Quando, após você atritar, esse cara aqui vai obedecer essa seta aqui, que está mais próximo da seta positivo, do sinal positivo. Esse cara aqui ele vai ficar positivo e esse cara aqui vai ficar negativo. Ah, beleza, agora eu vou testar outro. Beleza. Aí você vai testar agora o outro cara. Agora você vai atritar esse cara aqui com esse cara aqui que é acima desse aqui. Vai continuar. Esse cara vai permanecer positivo e esse cara vai ficar com cargas negativas. Perfeito? Ou seja, esse cara vai perder elétrons e esse cara vai ganhar elétrons, cargas negativas. Perfeito? Ah, mas e se eu fizer diferente? Ó, vou fazer diferente aqui, ó. Agora, se eu atritar esse cara aqui com esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele está acima desse, ele vai ficar positivo e esse cara aqui vai permanecer negativo. Então percebe que a relação de ficar positivo e ficar negativo depende dos materiais que você atrita. Tá bom, pessoal? Então, necessariamente, os materiais eles têm que ser diferentes. Ah, mas espera aí, então se na relação da eletrização por atrito, e se os materiais forem iguais? Por que eu vou falar material igual, pessoal? Porque é o seguinte, uma vez um aluno me perguntou dentro da sala de aula sobre uma questão, que a questão dizia o seguinte, que se você pegasse duas placas de mesmo material, dois materiais idênticos e começasse a tritar, quem ficaria positivo e quem ficaria negativo? Bom, se alguém ia ficar eletrizado, né? A pergunta era essa. Bom, a resposta é a seguinte, a resposta é que não vai ficar eletrizado, nenhum dos dois fica eletrizado. Ah, então, peraí, então não houve troca de elétrons? Não. Sim. Não assim, sim.
houve troca de elétrons. Porém, a taxa de transferência entre os dois materiais, por serem iguais, a taxa de transferência é a mesma. Então, o que acontece? Se você atrita dois materiais, eles trocam elétrons entre si. Mas a quantidade de elétrons que um recebe é a mesma que ele doa. Logo, então, você acaba atritando, faz 6 por meia dúzia. Por isso que eles não se eletrizam. Ou seja, existe a troca de elétrons? Existe. Mas não vai haver o que? A eletrização, porque são materiais idênticos. Beleza? Então aqui, ó, voltando na nossa questão aqui. Eu tenho o quê? Que o atrito faz surgir no tecido e no pente cargas de sinais iguais. Mentira, né? Isso aqui é falso. Por quê? Porque na eletrização por atrito, né, os materiais, né, se os materiais são diferentes, e são diferentes do pente e o plástico, eles vão ficar com sinais diferentes. Olha aqui, ó, eu botei um exemplo aqui do vidro e a lã. Após o atrito, o vidro fica positivo, né? O vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar um sinal negativo. Perfeito? Então, o item número 1 ele é falso. Item 2. Após o atrito, o pente e o tecido adquirem a mesma quantidade de cargas. Isso é verdade? Sim, é verdade. Ou seja, eles vão, após o atrito, eles vão ficar com sinais diferentes e com a mesma quantidade de cargas. Ah, mas peraí, mas como é que eles vão ficar com a mesma quantidade de cargas? Pessoal, seguinte. Primeiro que antes do atrito, né? Antes de você fazer o atrito, acontece um outro processo de eletrização, que é o processo de eletrização por contato. Porque quando você faz o contato, quando você tem que atritar, você tem que encostar um no outro. Então, de início, você já faz a eletrização por contato. E a eletrização por contato, ela faz o seguinte. Ela obedece a que lei? Né? A lei de conservação de cargas. Olha aqui, eu botei um exemplo aqui embaixo. É o seguinte, ó. Os condutores adquirem cargas de mesmo sinal. Se os condutores tiverem a mesma forma e as mesmas dimensões, a carga será igual para os dois e dada pela média aritmética das cargas iniciais. Só que é o seguinte, pessoal. Na eletrização por contato, né, as cargas somadas das duas esferas têm que ser igual após a separação. Ou seja, o que está escrito aqui? Se eu consigo aumentar. O que está escrito aqui? Ó? QA, Q1 e Q2. Ou seja, após o contato, eu vou ter a média aritmética de uma dividido por 2, né? Ou seja, a média aritmética em uma esfera e a outra média aritmética em outra esfera. Isso quer dizer o quê? Que após o contato vai existir a troca de elétrons, perfeito? E outra coisa importante, pessoal, você que nunca viu Física 3, nunca trabalhou com Física 3, eu sempre deixo na cabeça de todo mundo, isso tem que ficar na cabeça de vocês. Quando a gente fala sobre processo de eletrização, né, movimentação de cargas, isso, a gente está falando sobre cargas negativas, ou seja, elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles não abandonam não abandonam, digamos, a esfera em si, né? Se você for comparar duas esferas, então ele não abandona o corpo. Desculpa, ele não abandona o corpo. Então, se você tem dois corpos e um corpo ficou eletrizado positivamente, isso quer dizer o quê? Que aquele corpo ele perdeu elétrons. Se ele ficou eletrizado negativamente, aconteceu o quê? Ele ganhou elétrons. Ou seja, ele ganhou cargas negativas. Então, quem se movimentam são os elétrons. Beleza? Então, quem fica paradinho lá são os prótons e os nêutrons. Beleza? Então, você na hora da prova, você não pode confundir, porque o cara da banca ele vai tentar te confundir. Ele, com certeza, na letra A, ele vai colocar para você que houve uma transferência de prótons. Ou eu já vi até o absurdo do cara colocar que houve uma transferência de nêutrons.
Tá? E que, na verdade, acontece o quê? A transferência é de elétrons. Então, se o cara fica positivo, é porque ele perdeu elétrons. Se o cara fica negativo, é porque ele ganhou elétrons. Então, quem se movimentam são os elétrons, né? E a gente vai ver mais lá na frente, em eletrodinâmica, eu vou falar sobre elétrons livres. Beleza? Então, a eletrização por contato, ela funciona dessa forma. Então, vai existir um equilíbrio após o contato para obedecer, né, a lei de conservação de cargas, tá bom? Então aqui, ó, na 2, após o atrito, o pente e o tecido adquirem a mesma quantidade de cargas. Perfeito. Eles adquirem, após o atrito, a mesma quantidade de cargas, tá? Porém, com sinais diferentes, tá bom? Então o número 2 é verdadeiro. Número 3, nessa experiência temos o processo de eletrização por indução. É falso, né? Porque aqui, ó, a própria questão aqui em cima, ó, ele fala aqui, ó, após, ele diz aqui, ó, após ser atritado, ou seja, no processo de eletrização por indução, não existe o atrito, certo? Agora vem aqui, ó, processo de eletrização de indução. Como é que funciona isso? O processo de eletrização por indução funciona da seguinte maneira, pessoal. Você tem um indutor e você tem um induzido, certo? Então esse cara aqui, ó, você tem o indutor e você vai ter o outro cara aqui que é o induzido. Então a partir do momento que você tem um cara carregado aqui, digamos, positivamente, certo? E você aproxima esse cara, e você começa a aproximar esse cara de uma outra esfera que ela está carregada, ou carregada negativamente, ou neutra, o que acontece quando você começa a aproximar? Eu estou aqui e vou começar a aproximar. Quando você começa a aproximar, acontece um fenômeno chamado de separação de cargas. Então, a separação de cargas, como é que funciona? Então, a gente sabe o quê? Que cargas de sinais, cargas de mesmo sinal, o que acontece com cargas de mesmo sinal? Se eu tenho duas cargas com o mesmo sinal, né, positivo, positivo, negativo, negativo, elas tendem a se repelir. Não é isso? Então, as cargas positivas, elas tendem a se repelir. Perfeito? Vou botar uma bolinha aqui para ficar mais fácil de enxergar. As cargas de mesmo sinal se repelem. E as cargas de sinais contrários, elas simplesmente se atraem. Sinais contrários, as cargas de sinais contrários aqui, positivo e negativo, elas simplesmente, tá uma bolinha aqui, ó, facilitar depois para vocês verem, e simplesmente tendem a se atrair. Perfeito? Então, baseado nisso aqui, ó, o que acontece? Quando eu começo a aproximar esse cara eletrizado positivamente de um cara neutro, você começa a perceber, você tem o quê? O que é um corpo neutro? O corpo neutro é um elemento neutro, né? No caso, uma esfera neutra. Né? Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, os prótons e elétrons em quantidade são iguais. Tá? Então, se eu tenho cargas positivas, então elas estão em mesma quantidade das cargas negativas. Certo? Aqui eu tenho. Então, esse cara aqui, né, no exemplo nosso aqui, ele está não é em equilíbrio, ele tá neutro, é um cara neutro, certo? Agora eu pergunto para vocês, esse cara neutro aqui, quando eu começo a aproximar, o que vai acontecer quando eu começar a aproximar esse cara neutro, o positivo do cara neutro? Como esse cara tem carga positiva, e a carga positiva, ela vai fazer o que com as cargas positivas daqui?
ela vai repelir as cargas positivas? Não, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai... Parece que ela vai repelir a positiva, mas ela não repele a positiva. Na verdade, ela faz o quê? Ela começa a atrair as cargas negativas. Ou seja, as cargas negativas, elas começam a ser atraídas, né? Vou apagar aqui. As cargas negativas, elas começam a ser atraídas para esse hemisfério do corpo, né? Por conta da atração do elemento positivo que eu estou aproximando aqui. Em contrapartida, se todo mundo estava aqui dentro em equilíbrio, certo? E espalhados aqui na esfera, ou seja, se eu tinha elementos positivos e negativos na esfera posterior, no outro lado da esfera, eu vou ter o quê? Eu vou começar a ter perda de elétrons do lado de cá. Então, esse cara do lado de cá, ele vai começar a ficar o quê? Ele vai começar a ficar o quê? Com cargas positivas. Mas ele fica com cargas positivas por quê? Porque as cargas positivas, elas saíram daquele hemisfério lá, elas saíram daqui e vieram para cá, as cargas positivas? Não, pessoal. As cargas negativas é que abandonaram esse lado de cá e passaram para cá. Esse fenômeno a gente dá o nome de separação de cargas. E é o que acontece na eletrização por indução. Quando você aproxima o indutor, um cara positivo, de um induzido, de um cara neutro, o que acontece? Acontece aqui, ó, a separação de cargas. Ou seja, nesse caso aqui, ele está aproximando um cara positivo de um cara que era neutro. O que começa a acontecer? Os elétrons que estavam espalhados na esfera começam a ser atraídos para esse lado do hemisfério da esfera. Enquanto, em contrapartida, se do lado de cá haverá uma falta de elétrons. Ou seja, os elétrons migraram daqui para cá, por conta da aproximação do indutor. Perfeito? Posto isso, você começa a aproximar, né, para o nosso processo de eletrização por indução que a gente está comentando. Então, quando você começa a aproximar o indutor do induzido, o que acontece? Essa separação de cargas vai acontecer, e aí você vai fazer o quê? O outro lado da esfera que está totalmente positivo, certo? Você vai adubar ele, né? Você vai preencher ele com cargas negativas. Porque se você quer, né, no caso aqui, eu estou querendo eletrizar o corpo com cargas negativas. Eu quero que esse cara aqui fique negativo. Então, para eu fazer isso, eu aproximo o indutor positivo dele, faço a separação de cargas. Após a separação de cargas, eu mantenho o indutor próximo do induzido. E aí eu faço o quê? Ou eu encosto a mão, ou eu faço o que a gente chama de uma ligação ao solo, um aterramento. Pois diante desse aterramento, o que vai acontecer? As cargas negativas, elas vão começar a fluir do terra, do massa, para esse hemisfério da esfera. E aí, o que vai acontecer? Toda a esfera vai ficar carregada com carga negativa. Perfeito, pessoal? Aqui embaixo. Beleza? Então é assim que funciona o processo de eletrização por indução. Então, revisando aqui rapidamente. No processo de eletrização por atrito, você atrita dois materiais diferentes, eles ficam com sinais diferentes e a mesma carga. Eletrização por contato. É apenas um contato. Nesse contato haverá transferência de elétrons. E o que vai acontecer? Eles vão ficar os dois com o mesmo sinal, ou seja, se esse cara aqui é positivo, né? Se esse cara aqui é positivo e encostou num cara que por acaso está com carga negativa, os dois, após o contato, eles vão manter o mesmo sinal, prevalecendo o sinal do que tiver com mais carga. Por exemplo, se esse cara aqui que é positivo, né? Se esse cara aqui é positivo, ele estiver com carga positiva de 3, por exemplo, e esse cara tiver com carga negativa de 1,
um Q, o que vai acontecer após esse contato aqui? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 3, vou ter tanto aqui quanto aqui, eu vou ter 3Q menos 1Q dividido por 2. Ficou torta a letra, né? Mas dá para entender. Isso aqui vai ser igual a quê? 3 menos 1, 2Q dividido por 2. Ou seja, 1Q. Beleza? Então, após a separação, eu vou ter o quê? Um Q positivo. Ou seja, esse cara vai ficar com mais um Q e esse cara aqui também vai ficar com a mesma quantidade de carga de mais um Q. Beleza? Agora percebe o seguinte, pela lei de conservação de cargas, 1 mais 1, 2. Após o contato. Pela lei de conservação de cargas, 3 menos 1, 2. Ou seja, antes do contato, após o contato, a quantidade de cargas somadas dos dois elementos, dos dois corpos, deve ser igual a antes do contato. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então aqui, ó, nessa experiência temos o processo de eletrização por indução. Ou seja, aqui também é falso. Logo, aqui a alternativa número 45, ela, vamos ver aqui. Letra A fala que apenas a 1 é verdadeira. Letra B diz que que apenas a afirmativa 2 é verdadeira, ou seja, o nosso gabarito é letra E. Beleza, pessoal? Confere. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? A explicação ficou um pouco... eu falei muito porque tem nessa parte de eletrização por indução ao contato, tem muita coisa para explicar. E você acaba linkando outros assuntos que você acaba tendo que falar. Tá bom, pessoal? Então eu vou aqui, vou salvar para a gente passar para a nossa próxima questão. Beleza? Próxima questão, a questão 2011. 40 de 2011. Abri errado. Desculpa. Tá aqui, vou fechar aqui, que não era para mim abrir desse jeito, era para mim fazer isso e abrir com pente. Beleza. Vamos lá. Aqui. 40, 2011, questão 40. Um corpo é considerado neutro quando o número de partículas positivas, prótons, é igual ao número de partículas negativas, elétrons. Beleza? Foi o que eu mostrei na última questão. É igual e ao de partículas negativas, elétrons. Já acabei de falar isso. Entretanto, durante o processo de eletrização, os elétrons podem passar de um corpo para o outro. Num desses processos, uma esfera metálica A, eletrizada positivamente, desculpa, pessoal, é encostada em outra esfera B, também metálica e inicialmente neutra, que está num pedestal isolante. Após a separação das esferas, a esfera B estará... Pessoal, vamos lá. Então, isso aqui é a leitura, tá? A interpretação. A esfera B estará positivamente devido ao excesso de nêutrons, positivamente devido à falta de elétrons, negativamente devido ao excesso de elétrons ou positivamente devido ao excesso de prótons, positivamente devido à falta de elétrons. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui as duas esferas, certo? Perfeito. Então, tem as duas esferas aqui. Então, ele diz o seguinte, que essa esfera metálica A está eletrizada positivamente. Ela está eletrizada positivamente, certo? E esse cara aqui está eletrizado, não está eletrizado, ele está neutro, não é isso? É isso que fala? Peraí, vamos voltar aqui. Num desses processos, esfera metálica eletrizada positivamente, encostada numa outra esfera também metálica inicialmente neutra. Ah, tá.
Então esse cara aqui ele está neutro. Bom, se ele está neutro, o que está acontecendo aqui? Ele tem a mesma quantidade de prótons, né? E elétrons, ou seja, a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então, quando eu encosto uma na outra, o que acontece? Né? Acontece o processo de eletrização por contato. Não é isso? No processo de eletrização por contato, como esse cara aqui ele é positivo, ele atrai as cargas negativas para ele. Ou seja, se esse cara aqui perdeu, então essas cargas negativas aqui, ó. Então, deixa eu encostar aqui. Ó. Aí, beleza. Então eu encostei aqui. Então o que começa a acontecer? Todas essas cargas negativas aqui começam a migrar para lá. Não é isso? O meu processo de eletrização por contato, né? Então esse cara que é positivo começa a atrair cargas negativas. Então essas cargas negativas são atraídas para lá. Então o que acontece? Esse cara aqui, que inicialmente era neutro, se ele perdeu elétrons, né? Ele ficou como? Ele ficou com falta de elétrons, ou seja, ele ficou positivo. Percebe? Então, logo após essa manobra, a gente vai ter o elemento B, que é a esfera B, né? Aqui eu tenho a esfera A. Vou deixar aqui para deixar desenhado para você. E aqui eu tenho a B. A B. Então, logo depois eu tenho o quê? Continuo tendo a esfera B. Positivo. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o que está descrito na letra B. A esfera B estará eletrizada positivamente devido à falta de elétrons. Ou seja, nosso gabarito aqui é a letra B aqui. Está marcado. Beleza? Então, vou salvar aqui e a gente vai passar para a próxima questão. Aqui posso fechar. Aqui posso fechar. Já está aqui. Então, questão número 43. Isso era a questão que eu queria chegar com vocês, que eu consegui aqui, né? O tempo de aula mais rapidinho, vou falar rapidamente. Então, pessoal, aqui, ó, essa questão fala o seguinte: ele pede para calcular o quê? Ele pede para calcular a corrente elétrica. Então ele fala o seguinte, ó, ele dá a questão aqui, a questão número 43 diz o seguinte: com o objetivo de mostrar diferentes maneiras de se associar resistores e assim estudar suas principais características, foi proposto o circuito abaixo. É isso? Analisando essa montagem, concluiu-se que a corrente elétrica está passando pelo circuito vale. Uma dessas alternativas aqui. Então, pessoal, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a corrente elétrica. Então, para eu calcular a corrente elétrica, eu tenho que saber de quê? Eu tenho que saber, né, da lei de Ohm, não é isso? Então, o que fala a lei de Ohm? A lei de Ohm fala o seguinte. Ela fala o seguinte, que a tensão ela é igual à resistência, R, vezes a corrente I. Então, isso aqui é a lei de Ohm. Simples assim. Perfeito? E aí você vai começar a buscar os dados. Bom, eu quero calcular quem? Eu quero calcular a corrente. Ou seja, a corrente que eu quero calcular é a corrente I. Então, basta eu pegar a tensão, dividir pela resistência. Beleza? Então, eu tenho esse cenário aqui. Então, para eu calcular a corrente, né, eu já tenho a tensão total. Qual o valor da tensão total? A minha tensão total é quanto? É o valor, né, da DDP, que está aqui, ó, 12 volts. Nossa, que horrível. 12 volts. Dividido pela resistência do circuito. Aí que tá. Pessoal, para eu calcular a resistência do circuito, eu tenho 3 resistores aqui. Então, por qual deles que eu vou usar?
logicamente eu vou usar todos, não é isso? Só que eu tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular a resistência equivalente entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Lembra que na sala de aula eu falava o seguinte, que para você calcular a resistência, você tem que primeiro nomear, dar nome aos bois, ou seja, você tem que pontuar todos os nós e as emendas para você poder se situar, perfeito? E para fazer isso, você tem que saber se o potencial é o mesmo ou não. Então, vamos correr aqui. Daqui até esse joelho aqui, essa curva aqui, esse ponto aqui, tem resistência daqui até aqui? Não. Então, se eu chamo isso aqui de ponto A, aqui eu também posso chamar de ponto A. Beleza? Aí eu vou continuar minha análise. Daqui até aqui, tem resistência? Não. Então, aqui eu posso chamar de ponto A também, né? Posso chamar isso aqui de ponto A também. Perfeito? Então, vamos lá. Aí eu tenho esse ponto aqui. Daqui até que tem resistência? Também não. Então, chamo de ponto A. Bom, agora daqui até aqui, no resistor. Não tem resistência? Não. Então, esse ponto daqui, que é a junção, que é a ligação do resistor até esse ponto aqui, é ponto A. Igualmente, desse resistor daqui até aqui, que é essa junção, eu também considero como ponto A. Ou seja, os dois resistores, eles têm pelo menos uma perna ligada ao mesmo ponto, que é o ponto A. Agora, seguindo aqui, eu tenho ponto, vou chamar esse cara aqui de ponto B. Seguindo daqui até aqui, eu tenho resistência? Não. Então, esse aqui eu posso chamar de ponto B também. Ponto B. Vou tirar isso aqui, não vou escrever ponto B. Daqui até aqui, eu tenho resistência? Tem algum resistor no meio do caminho? Não, é só fio, é só condutor. Então, o condutor tem resistência zero, ou seja, eu tenho o mesmo potencial elétrico. Então, daqui até aqui, eu também chamo esse cara aqui de ponto B, percebe? Daqui até aqui eu tenho o quê? Não tem resistência. Então, aqui eu também chamo ponto B. Então, esse cara daqui até aqui não tem resistência, chama ponto B. Só que daqui até aqui tem resistência? Tem. Então, eu posso chamar esse ponto aqui de ponto B? Tá de vermelho aqui, ó. Posso chamar esse ponto aqui, ó, vermelho de ponto B? Não, ele é outro ponto diferente. Beleza? Ou seja, então daqui até aqui eu tenho que chamar esse cara aqui de qualquer outro tipo de ponto, ou seja, eu vou chamar de ponto C. E aí você começa a montar o teu circuito. E aí você percebe o seguinte, que entre o ponto A e o ponto C, eu tenho duas resistências, as quais eu tenho uma perninha de um resistor e a outra perninha do resistor coincidindo no mesmo ponto. Assim como a outra extremidade do resistor também ligada ao mesmo ponto. Então, isso caracteriza o quê? Que essas duas resistências de 100 ohms, elas estão de que forma? Elas estão ligadas em paralelo. Ou seja, para eu saber a resistência equivalente desse cara aqui, eu faço como? Basta eu pegar o valor de uma das resistências e dividir por 2, não é isso? Ou posso fazer o produto pela soma. Para a gente fazer rápido, então eu vou pegar o valor de 100, né? Que a gente já aprendeu em sala de aula, e vai dividir por 2. Beleza? 100 dividido por 2, eu vou achar quanto? Uma resistência de 50 ohms. Beleza? Beleza. Então, eu vou redesenhar essa resistência aqui. Então, eu tenho aqui a resistência que eu acabei de achar. Não é isso? Né? E aqui embaixo eu tenho o quê? O ponto C. E aqui eu continuo tendo quem? O ponto A. E aqui eu tenho uma outra resistência. Quem é essa outra resistência? Essa resistência aqui de baixo. Certo? Essa outra resistência aqui de baixo. Aqui, ó. Essa outra resistência de baixo, ela vale quanto? 50 também. Ou seja, agora eu tenho uma resistência de 50 em série com outra resistência de 50. Ou seja, entre os pontos A e o ponto B, eu tenho uma outra resistência, que é uma resistência equivalente, não é isso? Que vale 50 mais 50, ou seja,
100 ohms. E aí, eu já achei a nossa resistência equivalente. Pessoal, só um esclarecimento. Quando eu falo de resistência equivalente, o que é resistência equivalente? A resistência equivalente é um resistor, é uma resistência, só que é uma resistência imaginária. É uma resistência no qual ela existe virtualmente. Por quê? Por que existe virtualmente? Porque ela existe apenas em valores, não fisicamente. Certo? Porque quando você faz uma resistência equivalente, você tem uma associação de resistores. Resistência equivalente pode ser um resistor só? Pode. Mas no nosso caso aqui é mais de um resistor. Então eu tenho o quê? A nossa resistência equivalente, eu achei o valor igual a 100. Ou seja, a nossa corrente ela vale 12 dividido por 100, que vai valer quanto? 0,12 amperes, que é a nossa questão, nossa alternativa, letra E. Pessoal, vou salvar aqui e rapidamente, nosso tempo já praticamente acabou, já são 9 horas. Eu vou pegar só um minutinho aqui e vou mostrar para vocês, mas eu vou repetir a próxima aula, tá? Eu vou voltar nesse exercício na próxima aula, tá? Porque não vai dar tempo de falar agora, que tinha muita coisa para falar. Tá bom, pessoal? E ainda faltam outras questões. Eu vou voltar aqui, ó, que eu queria apresentar para vocês um simulador. Então, esse simulador, né, ele trabalha justamente em cima desse circuito que a gente viu aqui. Tá bom? Então, olha aqui, eu botei os mesmos valores, vou falar rapidamente, tá? Botei os mesmos valores de resistência dele aqui, tá bom? Né? Então, quando eu fecho aqui o circuito, a corrente, né? A corrente começa a circular aqui. Eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é o sentido de corrente. Para uma bateria de 12 volts, eu tenho essa corrente circulando. Então, para eu poder saber o valor dessa corrente que circula, eu tenho que trabalhar com o quê? Ou eu trabalho, eu tenho que trabalhar com o quê? Eu tenho que trabalhar com um cara chamado amperímetro, não é isso? Então, o amperímetro é o cara que vai fazer a medição dessa corrente que a gente achou anteriormente. Tá? Aqui eu tenho uma ferramenta que ele indica o valor de corrente. Basta eu encostar aqui, ó, que ele vai me dar o valor de corrente. Também consigo fazer o quê? A medição da DDP, ou seja, o valor de tensão que eu vou ter em cada elemento aqui. Por exemplo, se eu vier aqui na bateria e tentar medir o valor da bateria, olha quanto que vai dar lá. 12 volts, corretamente. Ou seja, a minha bateria, ela está me fornecendo 12 volts corretamente. Agora, voltando aqui, ó. Vou fazer a medição de cada resistor, daquela extensão de cada resistor, se eu quisesse medir. Eu consigo fazer? Consigo, olha aqui, ó. Se eu quisesse medir quanto de tensão está consumindo esse resistor de 100 ohms aqui, conforme o nosso exercício, ó. Ele está medindo aqui, ó. Se eu fosse medir, ele ia estar medindo quanto? Ó. Deixa eu inverter aqui para não dar negativo. Ele vai estar medindo quanto? Ó. 6 volts. Ou seja, se esse cara aqui está medindo 6 volts, todo mundo que estiver em paralelo com esse cara, e se tiver paralelo, tem que ter uma DDP de 6 volts também. Então, esse cara aqui, será que ele tem 6 volts? Olha aqui, ó. Ó. Também tem 6 volts, tá vendo? Bom, se esses dois caras aqui estão consumindo 6 volts, então, se eu tenho 12 volts sendo fornecido pela bateria, para onde foram aqueles restantes dos 6 volts? Se eu tenho 6 volts aqui, né? Entre esses dois aqui, para finalizar, aqui eu tenho 6 volts. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua daqui. Tá bom? Que meu tempo já acabou, já estou abusando muito do tempo. Boa noite para vocês, fica com Deus. Até a próxima aula. Vamos ver se a gente consegue trabalhar melhor na próxima aula, tá bom? Grande abraço para todo mundo aí.